Bom dia, igreja. Quero compartilhar com os irmãos Salmo 19, verso 1 ao 14. Hoje é dia do pastor, dia que comemoramos como igreja, nosso pastor. Senhor, pastor, o Senhor continue, o Senhor é abençoado, homem de Deus, servo de Deus fiel, sustentando o rebanho de Deus, que não é fácil. O Senhor aqui na terra, o subpastor, né? Nosso pastor lá em cima, o subpastor que é o Senhor, que Deus te dê forças nessa caminhada, que o Senhor complete, como o apóstolo Paulo fala, a carreira, né? Como da vontade dele, procurando saber qual é a vontade dele, né? Que assim seja na vida do Senhor, que Ele te guarde, proteja sua casa e sua família. Amém? Irmãos, tema desse salmo, esse salmo se divide, né, em 3 partes. O tema desse salmo é a glória de Deus revelada no céu e na lei. Esse salmo fala sobre a primeira parte, hino de louvor a Deus pela sua glória visível. E parte 2, elogio à lei de Deus. E o terceiro, quando a gente encontra, vê a glória de Deus visível, que é a criação. Quando a gente descobre a lei de Deus, nós temos uma reação. E essa reação é buscar receber essa graça de misericórdia. Esse salmo é o salmo de Davi ao regente do coro. Vamos ler? Verso 1 ao 14. Vou ler na minha versão. Tá certo. O céu anuncia a glória de Deus e nos mostra aquilo que as suas mãos fizeram. Cada dia fala dessa glória ao dia seguinte, e cada noite repete isso a outra noite. Não há discurso, o sol sai dali, todo alegre como um noivo, como um atleta ansioso para entrar em uma corrida. O sol sai de um lado para o outro do céu e vai até... O sol sai de um lado do céu e vai até o outro lado. Nada pode se esconder do seu calor. 7. A lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Os seus conselhos merecem confiança. E nos dão sabedoria e dão sabedoria às pessoas simples. Os ensinamentos do Senhor são certos e alegram o coração. Os seus ensinamentos são claros e iluminam a nossa mente. O temor do Senhor é bom e dura para sempre. Os seus julgamentos são justos e sempre se baseiam na verdade. Os seus ensinos são mais preciosos do que o ouro, até mesmo que muito ouro fino. São mais doces que o mel, mais doce até que o mel mais puro. Senhor, teus ensinamentos dão sabedoria a mim, teu servo, e eu sou recompensado quando lhes obedeço. Quem pode ver os seus próprios erros? Purifica-me, Senhor, das minhas faltas de comer sem perceber. Livra-me também dos pecados de comer por vontade própria. Não permitas que eles me dominem. Assim serei uma pessoa direita e ficarei livre do grave pecado da desobediência a Ti. Agora esse verso, depois que eu quero destacar para os irmãos, nós vamos no final, mas eu quero já chamar a atenção para os irmãos para esse verso. Que as minhas palavras e os meus pensamentos sejam aceitáveis a Ti. Ó Senhor, Deus, minha voz e meu defensor. Amém? A palavra de Deus escolhida, vamos orar. Pai querido, Pai amado, Senhor, muito obrigado, Senhor, por mais um dia. Eu continuo sempre te agradecendo por, Senhor, por cada dia, por o Senhor permitir que eu esteja aqui nesse lugar, Pai. Que assim seja da sua vontade, não a minha, mas a sua. Pai, te agradeço por tudo que o Senhor criou. Mostre quem o Senhor é, a sua grandeza, a tua revelação. Que isso venha nos modificar, mudar a nossa vida, transformar a nossa vida.
olhando pela beleza da sua criação, da sua palavra, que a sua palavra venha transformar a nossa vida e nossos pensamentos, Pai. Que cada dia venhamos procurar aqui, venhamos, como posso falar, nem tem palavras para falar nessa palavra, Pai, para que esse sentimento, que a gente chegue ao Senhor com agradável ao Senhor, que o Senhor nos olhe, que o Senhor nos escute, que somos tão frágeis diante da grandeza do Senhor, Pai. Não tem como nem explicar, não tem como nem palavras humanas para desempenhar para aquilo que nós desejamos chegar até o Senhor, Pai. Mas com simples palavras, que o Senhor nos aceite, que o Senhor nos mude e que o Senhor nos transforme mediante aquilo que o Senhor deseja a cada pessoa aqui nessa manhã, Pai. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando a gente está diante de um Deus tão grande, a gente tenta procurar palavras, e não foi de propósito, mas de verdade, a gente tenta procurar palavras, tenta procurar, posso dizer, para chegar diante de Deus de uma forma que seja aceitável, seja agradável a Ele. E a Bíblia, ou a teologia, ela simplesmente, ela tenta explicar Deus, aquilo que Ele revelou. Mas nenhum ser humano, a gente não tem mente, não tem tamanho, nós somos limitados para entender nosso Deus. Mas temos aquilo que Ele nos revelou, deixou para a gente. E a gente tem que olhar para isso com atenção, porque senão nós passamos despercebidos. Quem é Deus para você? Quem é Deus para Valdemar, para mim? Quem é Deus para a Igreja Batista Barra Nova? Quem é Deus? E Deus, ao longo da história, Ele se revelou de diversas formas. Ele se revelou primeiro a Adão, a Eva, depois a Abraão, de forma diferente. A gente chama isso na teologia de teofania. Deus se apresentou. Deus procurava se apresentar às pessoas, porque Ele quer relacionamento. Depois, Isaac, Jacó, José, e vai ao longo da história. Moisés, ele se apresenta no meio de um espinheiro, de uma sarça, pegando fogo, e Moisés chega perto, começa a esconder, enfim. Ele se apresenta. Deus se apresenta. Todos os dias para nós, para cada um de nós. Agora, qual é a minha reação diante dessa revelação de Deus para a minha vida? Como eu tenho me colocado diante de Deus? Porque quando eu olho para a palavra dele, que é a palavra escrita, todos e Deus se apresentou, eles tiveram a mesma reação. A mesma reação. Josué, quando um anjo do Senhor se apresenta diante dele, o que ele faz? Cai de rosto no chão, de joelhos, se prostra. Todos. Davi, assim vai. O que Isaías faz? Senhor, ai de mim. E cai também. Todos, quando Deus se revela, eles se colocam aos pés dele. Uns falam: Senhor, tenha misericórdia do teu servo. E querem adorá-lo pela sua grandeza. Esse salmo é um salmo muito bonito. É uma obra-prima muito importante ao longo da história. Desde lá de trás, no tempo dos hebreus, dos judeus, na época de Jesus, esse salmo sempre foi lido na sinagoga, no templo, como um salmo de adoração a Deus. Esse salmo revela
Primeiro, a natureza de Deus. Deus se revela a natureza. Olha que só bonito, olha daqui uma imagem, a montanha e o céu junto, o céu do lado. Que beleza nós temos. Isso tem que ser admirado, porque a criação de Deus é linda demais. Não tem explicação. O céu, nenhum cientista, tenta fazer diversas coisas, não consegue chegar, medir o tamanho, não existe. Não tem fim, infinito. Ninguém chegou nem um pouquinho daquilo que é o tamanho. Resumindo, isso mostra o tamanho do nosso Deus. O tamanho de Deus. A beleza. Eu estou com costume agora, todas as vezes que eu vou para o trabalho, moro em Jaconé, trabalho no Boqueirão, venho de carro, pela orla, pela praia, eu venho devagar ali e venho olhando, admirando. Minha visão é essa aqui, mas eu olho um pouquinho para cá, despaço um pouquinho, devagar, e eu vejo o mar, lá, não tem como, não tem como medir, encontrando com o céu, assim, um encaixe, das cores, e eu falo, Deus, tu és grande demais, tu é grande, tua criação é bela, é admirável. Isso mostra o tamanho de Deus. Olha o verso 1 que diz para a gente. Davi conhecia muito bem isso. E ele adora a Deus pela sua criação. O céu anuncia a glória de Deus e nos mostra aquilo que suas mãos fizeram. A natureza mostra o que Deus fez. Isso deve ser, nós temos que admirar e adorá-lo, a Deus. Isso tem que fazer a gente pensar, que Deus que eu sirvo. Que Deus que eu sirvo. E como que eu tenho tratado esse Deus? Como eu tenho tratado esse Deus? De que maneira? Ele tem que ser adorado. Buscado e adorado. Buscado e adorado de todo o coração. E eu queria até fazer um vídeo, Eu ia fazer um vídeo, trazer para os irmãos, dessa visão que eu estou falando também da praia, Só que eu acho que quarta-feira eu tive essa ideia e o tempo mudou, o tempo fechou. Falei, poxa vida, e agora, Deus? Poxa, eu vou ficar fechado aqui, vou ficar fechado quarta, quinta, sexta, tempo fechado. Eu falei, o que eu vou mostrar para os irmãos agora, se é bonito depois de Deus me dá bom assim, me tirou minha ideia. Mas aí, sabe o que o Espírito Santo falou no meu coração? Sabe o que o Espírito Santo me disse? Falou assim, quem disse que minha beleza sumiu? Quem disse? Aí eu olhei para as nuvens e fui dizendo, verdade, Senhor. Verdade. Quem disse que a beleza some? Que as tais nuvens têm os desenhos, não somem. Aí o que importa é como eu tenho visto Deus. Se eu tenho buscado Ele, eu tenho visto Ele, não tenho. E aí? Nunca vou ver Deus. E a gente vê em todos os detalhes. O mundo vai tentar falar, foi uma explosão. Já viu explosão gera beleza? Não vou entrar nesse detalhe, mas não gera beleza alguma. Pega um jogo de paletas. É paletas? Varetas? Aí a gente brincava, joga ela no chão, ela espalha tudo. Tem beleza? Não tem. Um copo quebra. Tem beleza? Sabe, capa para lá, sabe? Não tem nada. Qualquer vaso. Mas não. Deus pegou o barro e desenhou o homem, desenhou os céus, desenhou a terra. É a beleza de Deus. O que eu tenho que fazer com isso?
admirar, eu tenho que adorar e reconhecer que Ele é Deus. E tem que ser o meu Deus, o Deus dos irmãos. É esse Deus que nós estamos servindo. É esse Deus que eu tenho buscado. É isso que eu tenho que fazer e pensar. Olhar para o céu e a glória de Deus está ali. O texto diz, vai nos dizer, verso 2: cada dia fala dessa glória ao dia seguinte, e cada noite repete isso a outra noite. É constante, é sem fim, não tem fim. Isso se repete todos os dias. A glória de Deus está ali. Está ali. Eu estou vendo, estou admirando, estou adorando a Deus pelo que Ele fez. Pelo que Ele fez. E diz assim, verso 3. Olha, irmãos, um detalhe, eu trouxe essa versão porque esse texto se encaixou melhor aqui. Mas diz assim, quero que os irmãos leiam ali, por favor, verso 3 e 4. Por gentileza, no Tata Show. Pode, só para a gente, os irmãos fixarem essa palavra. Podem ler, por favor? Não há discurso nem palavras, e não se ouve nenhum som. 4. Então a voz do céu se espalha pelo mundo inteiro, e as suas palavras alcançam a terra toda. Deus armou no céu uma barraca para o sol. Amém. Irmãos, verso 3. Não há discurso nem palavras, e não se ouve nenhum som. No entanto, a voz do céu se espalha pelo mundo inteiro, e as suas palavras alcançam a terra toda. Resumindo, o universo, a criação de Deus, está gritando, pregando: existe um Deus Todo-Poderoso, existe um Deus que criou tudo isso, e eu estou aqui, pronto para ouvir vocês, pronto para ajudar vocês, pronto, aqui estou aqui. Só basta de nós adorá-lo, só basta de nós reconhecer. Isso está visível todos os dias. Só basta eu abrir meus olhos e começar a enxergar que existe um Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que sustenta tudo. Porque senão, gente, vou falar essa parte, mas se não tivesse Deus sustentando tudo, imagine, tudo é sincronizado, os planetas, a terra, tudo. Eu estava no cabeleireiro, cortei o cabelo, estava barbudo, né? Aí eu pensei semana toda nesse texto, pensando, né? Até antes do pastor me chamar, eu estou meditando nesse salmo, e eu falei com o cabeleireiro. E antes, irmãos, eu fui sincero aos irmãos, eu não falava, eu tocava a palavra para as pessoas, não tocava. E agora eu falo, tenho oportunidade, eu tento jogar uma palavra. E indiretamente, o Espírito Santo fala de cada um de uma maneira, né, dele. E eu falei assim, cortando o cabelo, e falei, posso fazer uma pergunta? Meu amigo desconhecido. Se não tivesse o sol, existiria vida na Terra? Existe vida na Terra sem sol? Impossível. Não tem como ter vida na Terra sem sol. Olha o que diz a palavra. Deus armou no céu a sua barraca para o sol, que é o verso 5 que vai entrar. Resumindo, sem o sol não teria vida. Deus colocou lá o sol, o que Ele fez, isso prega para nós todos os dias. Eu sou Deus. Eu criei o céu, criei a terra, criei o sol. Eu estou aqui. Estou sustentando tudo isso aqui. Estou guardando. Tudo está do jeito que eu coloquei. Porque um sentido contrário do universo, milésimos de segundos, tudo destrói. A NASA, às vezes, fala para a gente,
tem um meteoro, um meteorito, enfim, está passando perto da Terra. Mas, irmãos, um curso, sentido contrário, isso bate na Terra e explode. Mas quem está sustentando tudo isso? Quem? Deus. Agradeço nosso Deus. Isaías vai dizer assim no verso 6:3: diziam em alta voz uns aos outros: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Olha só. O verso 5 diz assim: o sol sai de um lado, o sol sai dali, todo alegre como um noivo, como um atleta ansioso para entrar na prima corrida. Verso 6: o sol sai de um lado do céu e vai até o outro lado. Nada pode esconder o seu calor. Ou seja, se não tiver o sol, nós não existimos. Deus colocou o sol nos aquece. E eu pensei comigo, no caso do pastor, minha teologia, o calor é a presença de Deus. Ele te aquece todos os dias, como se fosse a presença de Deus. Eu tenho a gente já ficando velho, já me considero até velho. Já começou os cabelos brancos. Aí eu sento lá na varanda lá de casa, na parte de trás assim, eu sento para orar e o sol bate. Eu sinto calor. Eu gosto, às vezes também frio, naquele friozinho, eu vou pegar um sol. Aí sento ali. Esse calor, como se fosse a presença de Deus. Resumindo, o universo, ele apresenta a glória de Deus e apresenta a presença de Deus. Só basta a gente estar de olhos abertos. Sem solo, a terra toda não teria vida. A Valdemar existe uns países lá que não tem sol, que tem gelo o ano todo, mas o sol está ali. O sol está ali. Aí 40 graus, 30 graus menos. Se não tivesse o sol, seria 500 mil, porque o sol sustenta. Resumindo, a presença de Deus, como diz o texto, está, verso 6, final, nada pode se esconder do seu calor. Mas fica aí, a revelação de Deus fica aí? Não. Verso 7, a palavra diz: sua presença, sua criação, ela precisa de algo mais. Esse algo mais é a sua lei, sua palavra. O texto diz assim: a lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Os seus conselhos merecem confiança e dão sabedoria às pessoas simples. Deus não se revela somente na natureza, Ele se revela através da sua palavra. E essa palavra é aqui, a Escritura Sagrada. E a Escritura Sagrada, ela é o nosso norte. Ela é aquilo que Deus deixou como instrução. Como se fosse. Antes não tinha a palavra. Na verdade, a palavra sempre existiu, mas é escrita. Deus falou assim: esse povo, eu vou dar uma chance a mais. Eles não estão me reconhecendo pelo que eu fiz, pela criação. Olha, eles não estão olhando. Eles precisam de algo mais. Então eu vou te deixar a minha palavra, que é o manual de instrução. E essa palavra, ela nos protege. Deixa eu marcar aqui alguns detalhes dessa palavra. Primeiro, a palavra é perfeita. Perfeição. Não tem erro. Não tem variação. Ela é perfeita. Não tem mudança. Ela merece confiança. Confiança. Nunca ninguém conseguiu provar nada contra a palavra. Até hoje. Desde o tempo que ela existiu. Ela continua viva, perfeita e merece confiança. E ela nos mostra um Deus que é justo.
puro e que quer que a gente o adore. Ele diz isso. Deixa eu voltar aqui. No verso 8. Os ensinos do Senhor são certos e alegram o coração. Os ensinamentos são claros e iluminam a nossa mente. Mostra o caminho, nos leva ao caminho correto, nos mostra o percurso, né, a direção que temos que seguir. Porém, nós não damos valor à palavra. Como? Nosso dia a dia em casa. Que tempo eu tenho dedicado à palavra? A meditação da palavra, da lei do Senhor. Que tempo eu tenho dedicado a essa palavra, que é o meu norte. E vai, irmão, você já viu alguma pessoa falar assim, você conhece alguma pessoa que fala assim, eu segui a palavra que Deus ali estava tentando seguir, com a ajuda de Cristo, com a ajuda de Deus, e deu errado? Não. Não tem ninguém. Eu fiz o que a palavra mandou e eu fui infeliz? Não tem ninguém. Mas tem muita gente que deixou a palavra, deixou o caminho, e a gente vê com arrependimento. Mas Deus é um Deus de arrependimento. O que Ele deseja para a gente é que a gente se arrependa. Se até hoje, Odemar, eu não tinha percebido a revelação de Deus na tua vida. Se até hoje eu não tinha percebido que a palavra é a instrução para a minha vida, o que eu faço com isso? Aí Deus te dá, a palavra te aponta. Eu te enviei agora para vocês. Vocês não estavam dando atenção para a minha criação. Vocês não estavam dando atenção naquilo que eu criei. Vocês estavam dando atenção para mim, para a minha palavra. Então eu vou enviar meu filho. E ele veio. A palavra agora virou o verbo falado. Virou fala. E ele falou. E ele pregou. Ele andou no meio de nós. Ele deu exemplo. E ele trouxe a salvação. Todos aqueles que se arrependerem dos seus atos, de coração puro, limpo diante de Deus, Ele está de braços abertos a perdoar e de fazer filho de Deus. Jesus Cristo é o único mediador entre o homem e Deus. E Ele é a revelação final, a revelação perfeita de Deus. Revelação que não precisa mais de nada, suficiente. A teologia chama isso de revelação final mesmo, plena de Deus. Hebreus 1 diz lá. Sumiu aqui, deixa eu ver. Vamos achar a Bíblia mais fácil. Hebreus 1, vamos ler o verso 1 diante. Aqui, Hebreus. Às vezes some aqui na frente, não sei cuidado, mas some, o negócio não acha aqui. Aí eu até notei, hein? Vamos lá. O que diz? Antigamente, por meio dos profetas, Deus falou de muitas vezes e de muitas maneiras dos nossos antepassados. Mas neste último tempo, Ele nos falou por meio do seu Filho. Foi Ele quem Deus escolheu para possuir todas as coisas. E foi Ele, por meio dele, que Deus criou o universo. Agora o verso 3. O Filho brilha como brilha a glória de Deus e a perfeita semelhança do próprio Deus. O próprio Deus veio, virou carne, habitou e falou: estou no meio de vocês agora. Eu criei, eu dei a palavra e agora estou aqui. E Ele deixou exemplo para nós, deixou a palavra, deixou tudo. E o que eu faço
diante dessas revelações? Qual a minha atitude que eu tenho que fazer? Diante da revelação que Deus criou, todas as coisas, o universo, os céus e a terra, o que eu faço diante disso? O que eu faço diante da tua palavra? O que eu faço? Todos que tiveram encontro com a palavra, com Deus, tiveram a mesma atitude, que é adorar Ele, que é olhar para si. Eu sou imperfeito, eu preciso do Senhor, eu preciso da sua ajuda, Deus. Como o Salmo 121 diz: eu olho para os montes, de onde que vem meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. É esse Deus que eu tenho que olhar. Está com dificuldade, está com lutas, entregue nas mãos de Deus, confie nele, mas chegue perto dele de coração aberto e querendo mudança, transformação. Ninguém que chegou diante da palavra de Deus voltou mesmo. Não tem como a gente chegar perto de Deus e ser do mesmo jeito. Se eu tive realmente um encontro com Cristo, minha vida tem que mudar. Minhas atitudes. Vamos, Salmo, voltar lá, verso 14 agora, para a gente finalizar. Que diz assim: olha o encontro de Davi, que é bonito. Olha a palavra de Davi que ele faz. Que falta de nós, irmãos, é realmente a gente se comprometer com a palavra, de verdade. Fazer um compromisso, um voto com Deus. Meus irmãos, eu faço um desafio para os irmãos. Faça um voto com Deus. Abra o seu coração. Fale a verdade com Deus. Faz um compromisso com Deus. Garanto para os irmãos, ninguém vai se arrepender. Ninguém. Chegue perto de Deus. Eu não sei qual é a sua luta, a sua dificuldade, mas fale a verdade. Não adianta a gente ficar historinha com Deus, não. Não adianta. Ele sabe tudo. Não adianta eu vir de fácil com Deus. Não adianta. Ele sabe. Aí eu vou fazer isso aqui, a mente humana, vou fazer isso aqui, aí depois eu vou fazer aquilo lá, vou falar agora, vou orar, né? Aí depois, com Deus me abençoar, eu vou. Não vai acontecer. Agora eu faço um desafio para os irmãos. Faça um voto com Deus de verdade. Coração puro, aberto. Deus entrega minha vida ao Senhor. Eu faço um desafio. Que os irmãos vão receber de Deus aquilo que Ele tem para os irmãos. Dentro do propósito dele, da vontade dele. E o verso 14, olha o que Davi falou. Davi teve encontro com Deus. A natureza, da revelação da palavra. Ele já viu Cristo lá na frente. E olha o que ele desejou. Aí eu fiquei meditando nesse salmo, nesse verso. Eu fiquei, dia de semana, segunda, terça, minha oração: Senhor, que minhas palavras e meus pensamentos sejam aceitáveis ao Senhor. Minhas palavras, Senhor, tudo que eu falar da minha boca, tudo que eu pensar, sejam aceitáveis a Deus. Eu pergunto: temos feito isso? Convidar os irmãos a baixar a sua cabeça, pousar e fazer uma oração. Orar a Deus. Deus, preciso melhorar. As palavras não estão te agradando. Falo, penso aquilo que não é do Senhor. Falo brincando, mas aquilo te desagrada, Senhor. Não é aquilo que o Senhor quer. Não é. Mas a partir de hoje, Senhor, que minhas palavras, meus pensamentos, as minhas atitudes, seja no conversar, seja no brincar, seja na internet, rede social, seja no escondido, Pai, se ninguém estiver vendo, mas eu sei que o Senhor está vendo. Que sejam aceitáveis ao Senhor, que sejam agradáveis ao Senhor, que isso seja visto com bons olhos para o Senhor, e que teu nome seja glorificado. Vou convidar a Letícia, tá? Vou fazer um louvor.
os meus irmãos e de os irmãos continuem meditando nessa palavra. E eu fico meditando esse salmo, verso 14. Irmãos, gravo ele, marcam ele, para não esquecer. Não adianta eu sair da porta e esqueci. Mas que diz: que as minhas palavras e meus pensamentos sejam aceitáveis a ti, Senhor, meu Deus, minha rocha e defensor. Se os seus pensamentos, suas palavras forem realmente você buscar viver isso, ele vai ser sua rocha e vai ser o seu defensor. Que Deus abençoe a cada irmão, cada família aqui representada na nossa igreja. Deus ilumine nossas mentes, nossos corações. Vamos limpar toda a nossa mente, nosso coração de coisa ruim. Deus não quer isso. Tudo que é ruim, tira. Limpa. Deus, abre meu coração para ouvir tua voz, minha mente, para estar pronto para ouvir tua voz. Às vezes nossa mente bota umas coisinhas doidas na nossa cabeça. E tem que repreender. E não é agradável a Deus de maneira nenhuma. Repreenda. Tira, Senhor, sobre a minha mente. Mas que meu coração, meus pensamentos, minhas atitudes, meu louvor, minha adoração sejam todos os dias aceitáveis no Senhor. É isso que eu desejo nessa manhã para cada um de nós, na minha vida, meus irmãos. Deus abençoe. Vamos continuar meditando com louvor depois da irmã Liana. Deus abençoe.